O Poder Judiciário pode rever a nota da prova discursiva ou da redação em concursos públicos? Meu nome é Arnaldo, eu sou advogado especialista em ações envolvendo concursos públicos e nesse vídeo eu vou esclarecer um pouco mais sobre essa questão e vou apresentar 5 hipóteses em que o Poder Judiciário pode sim rever a nota da sua redação. Bom, de acordo com o tema 485 do Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário pode sim intervir em questões envolvendo concursos públicos, desde que fique comprovada a flagrante ilegalidade. O que é a flagrante ilegalidade? É quando tem inconstitucionalidade ou quando tem ilegalidade na elaboração, nas respostas, nas questões. Tá? Eu vou esclarecer melhor isso. Vamos lá. Por conta desse entendimento, a gente conseguiu extrair 5 possibilidades em que é possível sim rever a nota da redação. Vamos lá. A primeira, após apresentar a nota da prova discursiva, a banca não aponta ou especifica onde estão os erros responsáveis pelos descontos na nota final. Ou seja, a banca pega a redação ou a questão discursiva que o candidato respondeu, atribui uma nota a ele e fala, ó, tu tirou 5 pontos. Porém, ela exige que ele recorra, mas não apresenta ali a fundamentação, não explica por que ele tirou aquela nota. Não fala, ó, tu tirou 5 porque tu errou isso, isso e aquilo. Ó, tu tirou 5 porque o gabarito da questão é esse aqui, ó. Não é esse que tu colocou. Ela não fornece ali um espelho de correção da redação dizendo, ó, na linha tal, na linha 2, tu cometeu um erro porque tu colocou uma vírgula separando o sujeito do verbo. Isso não pode. Na linha 5 tu cometeu um erro de concordância nominal. Na linha 10 tu cometeu um erro de concordância verbal. A banca ela não faz isso. E pelo fato de ela não fazer isso e ela exigir que o candidato apresente um recurso devidamente fundamentado, motivado, o que configura? Violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Porque como que tu vai exigir que o candidato faça um recurso fundamentado, motivado, se tu não apresenta a tua motivação, se tu não explica para ele onde que ele errou? Isso viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Porque a banca ela tem que dizer, ó, tu errou aqui, para que o candidato venha e diga, eu não errei isso aí não, isso aí não está errado. Isso é necessário, porque senão tem uma violação e pode sim ingressar com ação judicial. Nesse caso, você contrata um advogado especialista em ações envolvendo concursos públicos para ele lhe auxiliar a fazer o quê? A fazer uma ação judicial. Qual que é o momento da ação? Bom, vamos lá. Imagina que você recebeu a sua redação com a nota 5 de 10 e você manda um e-mail para a banca. Querida banca, eu não recebi aqui o espelho de correção, eu não recebi o gabarito. Como que eu vou recorrer? Eu gostaria que fosse me enviado o gabarito e o espelho de correção. A banca vai responder negativamente. Olha, a gente não vai fornecer esse documento, ou isso não está previsto no edital, ou ela vai acabar não respondendo. O que você tem que fazer antes do prazo de apresentar o recurso? Não é depois, é antes. Você tem que contratar um advogado para que ele entre com ação judicial, explique para o juiz que está havendo uma violação ao princípio do contraditório da ampla defesa. Por quê? Porque a candidata ou o candidato está sendo obrigado a fazer um recurso fundamentado, mesmo sem ter acesso aos erros, sem saber o que ele errou, onde que ele errou, como que ele errou. Então, como que ele vai apresentar o recurso? Nesse caso, o juiz ele vai deferir uma medida liminar, que ela é muito rápida, dizendo o seguinte, banca, apresenta o espelho de correção dele, apresenta o gabarito, o padrão de resposta, a fim de que ele consiga realmente apresentar o recurso. Ah, mas se já passar o prazo, Arnaldo, o que vai acontecer? O juiz vai determinar que a banca forneça um novo prazo, o mesmo prazo que os outros candidatos. 2, 3 dias, para que o candidato em posse do espelho de correção consiga apresentar o recurso. Outra dúvida muito comum dos candidatos é o seguinte, doutor, se eu entrar com ação judicial, a banca vai ter que fornecer para todo mundo, todos os candidatos vão ganhar? Não. Apenas quem entrar com ação judicial. É o efeito intrapartes da medida liminar que a gente pede, tá? Então, apenas o candidato que entrou com ação judicial vai ter direito, certo? Vamos lá. Passando aqui agora para a segunda possibilidade. Cobrança de conteúdo não previsto no edital. Bom, por conta do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, tanto a administração pública quanto o candidato, eles estão vinculados aos termos do edital. Se a banca falou que vai cobrar conteúdo A, B e C, ela não pode cobrar D, E e F. Ela tem que cobrar apenas A, B e C. Se ela cobrar algum conteúdo, seja para a redação ou seja para a questão discursiva que não esteja previsto no edital, cabe sim ação judicial para anular aquela questão, para rever a nota daquela pontuação que cobrou algo não previsto no edital. Por quê? Por conta do princípio da vinculação ao instrumento convocatório ou princípio da legalidade, certo? Vamos lá. Terceira hipótese.
presença de erro no enunciado da questão capaz de confundir o candidato. A gente sabe que o enunciado da questão ele vai traçar as diretrizes da questão, de como o candidato tem que responder, o que ele tem que responder, como que ele tem que responder, certo? Então, se a banca, né, comete um erro no enunciado da questão capaz de induzir o candidato a responder de forma errada, cabe sim ação judicial para dizer, excelência, olha só, eu errei essa questão porque essa questão me induziu ao erro, tem um erro grosseiro aqui, vai ser anulada a questão e vai ser atribuída a pontuação para você, tá? Quarta possibilidade, espelho de correção em conformidade com a resposta apresentada pelo candidato. O que acontece? Muitas vezes, né, felizmente, a banca ela apresenta ali a redação que o candidato fez ou apresenta ali a resposta à questão que a banca exigiu e apresenta também o espelho de correção juntamente com o gabarito, certo? Só que quando o candidato vai ver, ele verifica que a sua resposta está igual ao gabarito, ao espelho de correção. Nesse caso, ele se questionou, mas como assim? Por que eu não tive 100% dessa pontuação? O que aconteceu? A banca cometeu um erro. Aí o candidato vai lá, faz o recurso administrativo e fala, olha, minha resposta está igual, minha resposta está idêntica aqui ao espelho de correção, só que está com outras palavras, certo? Por que, então, que eu não obtive a nota 100%? Aí a banca responde com uma resposta padrão, uma resposta que não é muito boa, e o candidato se sente injustiçado. Nesse caso, ele pode sim entrar com ação judicial, que ele vai mostrar para o juiz, excelência, olha aqui, ó, tá aqui a resposta e tá aqui o que a banca exigiu. É a mesma coisa, eu quis dizer isso, só que com outras palavras. Nesse caso, você vai ganhar pontuação referente a essa questão também. Por último, a gente tem aqui a apresentação de resposta genérica e padrão no julgamento dos recursos administrativos. O que acontece? Infelizmente, a gente não sabe se é pelo fato de que as bancas elas não estão dando conta da quantidade de inscritos, quantidade de aprovados nos concursos, que elas não estão realmente dando conta de corrigir todos os recursos. E por conta disso, elas montam algum modelo padrão, leem a redação do candidato, a resposta a questão discursiva e eles apresentam ali uma resposta padrão, uma justificativa padrão. Aí o candidato vai lá no grupo do WhatsApp, conversa com o coleguinha, o que a banca respondeu no teu? Respondeu isso. Vai ver, cara, tá igual a minha, idêntica, praticamente a mesma coisa, idêntico. Isso é uma resposta padrão. Viola o princípio do contraditório da ampla defesa, porque eu fiz um recurso específico, tem que me dar uma resposta específica no meu caso. Não é padrão. Nesse caso, então, cabe ação judicial também para rever essa questão e também pedir uma justificativa plausível para o seu recurso. A banca ela vai ter que dar uma justificativa e daí pode ser que ela realmente aumente a sua nota, certo? Então essas são as possibilidades. Se você se sentiu prejudicado em algum concurso público, alguma questão envolvendo redação, você tem direito de entrar com ação judicial, certo? Como eu disse, a gente está à disposição, caso vocês queiram tirar algumas dúvidas, podem deixar aqui nos comentários, nos sigam nas redes sociais e muito obrigado.